32 minutos, 26 graus e 4 décimos é a temperatura. Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto, nas quintas-feiras com Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, que vai falar hoje sobre as neotribos e os seus impactos na gestão moderna. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Rita. Bom dia, Bruno, queridos ouvintes. Hoje eu vou falar sobre um conceito que a gente tem percebido que cada vez tem ocupado mais espaço no mundo corporativo, mas para falar sobre esse conceito chamado neotribos, eu quero fazer uma construção buscando as tribos. Antigamente, há milhares de anos atrás, as pessoas se organizavam por tribos, normalmente com um poder patriarcal, com o código moral muito próprio de cada uma das tribos. E normalmente o vínculo que unia as pessoas da tribo era um vínculo sanguíneo. Depois as tribos foram crescendo e foram ocupando um mesmo espaço, e uma tribo se aproximava muito de outra tribo, as regras de uma tribo conflitavam com as regras de outra tribo, vieram os governos que impunham as leis para fazer com que as tribos se organizassem. As tribos continuam existindo até hoje, se analisarmos. A minha casa, a minha família lá respeita uma tribo. A casa do Ricardo, da Rita, do Bruno, as nossas casas também respeitam um conjunto de regras. Depois da Revolução Francesa, 1789, vieram as leis de mercado e também trouxeram os lucros como fator determinante para o mundo corporativo. Hoje nós percebemos, já há bastante tempo, a expressão neotribos é uma expressão da década de 90 e é uma expressão que foi cunhada por um sociólogo francês chamado Maffesoli, e esse sociólogo disse que as pessoas tendem a se agrupar por interesses. E nós percebemos que isso tem ganhado cada vez mais força, em especial com as novas gerações que estão vindo, que têm se comunicado muito pelas redes sociais. E nós sabemos que depois da pandemia, através do home office, através das reuniões virtuais, as pessoas tendem a tomar decisões, a consumir soluções que não tão que mudam um pouco, né? Será que as pessoas que futuramente vão consumir algumas soluções, como por exemplo a compra da casa própria, será que elas vão adotar o critério de morar no centro da cidade para estar próximo de farmácia, para estar próximo de supermercado, ou será que elas vão conseguir suprir tudo isso comprando online farmácia, comprando supermercado online e vão escolher um outro lugar para morar? Então esse é o conceito das neotribos, que tem gerado impactos, inclusive, em alguns setores importantes da economia. Tem algumas empresas que combinam mais com algumas marcas, ou algumas marcas que combinam mais com algumas tribos, com algumas neotribos, que têm aquela consciência, aquele viés ideológico semelhante e que consomem aquela solução, muitas vezes porque elas têm sinergia através daquele ideal. As campanhas de marketing, por exemplo, elas normalmente têm respeitado e têm feito uma busca por algum viés de nicho, né? Um certo engajamento. As empresas, como isso impacta no engajamento dos colaboradores, por exemplo? As empresas que conseguirem compreender e trazerem para dentro da empresa os colaboradores que sentem sinergia com a cultura da organização, tendem a elevar o tempo de permanência dos colaboradores dentro dessa organização que tem esse viés ideológico interessante. Enfim, o conceito das neotribos é algo que a gente fala muito num programa nosso chamado Metagerenciamento, porque ele pode direcionar o perfil de consumo. Eu volto a repetir algo que eu já falei em outro momento aqui. O meu filho, Tiago, tem 9 anos. A Júlia tem 7, é isso, Ricardo? 7 aninhos. Daqui 10 anos, a Júlia vai ter 17. O meu filho, o Tiago, vai ter 19. Será que o perfil de consumo deles vai ser igual ao atual? Ou será que ele vai ser muito diferente, né? Daqui 20 anos, a Júlia vai ter 27 anos, o Tiago vai ter 29 anos. Como vai ser o perfil de consumo? E talvez tem movimentos que já podem ser feitos agora para respeitar esse viés das neotribos, que é um conceito que eu recomendo que quem é empresário compreenda com mais profundidade e perceba os impactos que ele pode gerar na forma de gerir o nosso próprio negócio, né?
é um assunto interessante que fala sobre o exercício de futurologia aqui, né? Interessante. E que é importante, né, Bozetti? Porque nem toda empresa vai ter o mesmo pensamento, a forma de agir. Cada empresa tem no seu... O Bruneto, nosso diretor aqui, muitas vezes ele fala o nosso DNA de como fazer a comunicação, de estar ao lado da comunidade, de estar ouvindo as demandas, de estar defendendo, de estar falando com os nossos representantes, seja político, empresariais, daqui a pouco de entidades, como é o caso do Rotary, que vai ser a nossa pauta de daqui a pouco dentro aqui do Troca de Ideias e por aí afora. Agora, se a pessoa tem uma maneira de pensar e a empresa outra maneira de pensar, primeiro que não vai dar o match, né, para pegar outro linguajar aí mais atual, né? E depois é que, bom, tu vai ter que ter o desgaste todo de daqui a pouco desligar essa pessoa ou ela ter algum inconveniente dentro e sair também. Normalmente as coisas elas não se encaixam, por isso é importante, né? Por mais que, e eu sei que você também passa por isso na sua empresa, por mais que se procure acertar, muitas vezes passando por vários filtros, por várias pessoas, uma entrevista, nem sempre tu consegue perceber tudo aquilo que vai acontecer lá na frente. Tu falou em futurologia, como seria bom se a gente soubesse, né? O Gustavo Bozetti é uma pessoa que eu acho que vai encaixar aqui, ele falou, foi muito bem na entrevista, só que depois na prática não é bem como foi falado. Isso acontece muito no dia a dia em todas as empresas, né? Muito, muito, muito. Realmente, acertar na contratação é um desafio, né? E às vezes nós temos que compreender qual é o comportamento, a conduta, as práticas na vida íntima, no círculo mais íntimo, porque elas tendem a aparecer em algum momento dentro da nossa empresa, né? Em momentos complexos, o ser humano tem dificuldade de discernir o que é a vida profissional do que é a vida pessoal. Em momentos turbulentos, o bom pai acaba sendo comprometido porque ele não está muito legal na empresa. Da mesma forma que quando existe alguma adversidade na vida familiar, ele não consegue ser um bom profissional. Em momentos turbulentos, na hora da tempestade, se revela um bom marinheiro, né? E é na hora da tempestade que as coisas se embaralham. Agora, o que nós precisamos perceber? Eu vou dar um exemplo bem extremo aqui. É mais ou menos, respeitar as neotribos, é mais ou menos como tu evitar que um vegetariano trabalhe num frigorífico, por exemplo, né? Ele confronta completamente o seu ideal, né? O seu modus operandi. E o elo de ligação das neotribos não é mais o elo sanguíneo, ele tende a ser o elo de relação com o interesse em comum, com a cooperação, com a produção de esforço organizado, pautado por uma ligação chamada lealdade. Ter uma relação de lealdade é muito melhor do que ter uma relação de fidelidade. E olha que ter uma relação de fidelidade com os nossos clientes, com os nossos colaboradores é muito bom. Agora, construir uma relação de lealdade onde as pessoas nos ajudem a evoluir, onde as pessoas tenham um compromisso um pouco mais profundo, onde as pessoas sintam a responsabilidade de nos ajudar, de contribuir conosco, talvez seja uma grande recomendação para todos nós aí, né? Então, a dica é perceber as neotribos e construir relações de lealdade como elo de ligação para que a gente consiga vencer o tempo, né? Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer sempre estar aqui. E esse artigo eu recomendo que leiam no site, porque é um artigo, é um conceito mais técnico, vai estar logo mais no site, com alguns outros exemplos aí, que a gente vai se aproximando da realidade. Isso pode ser acessado no independente.com.br. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto. Até a próxima, Gustavo. Até, um abraço. 19 minutos faltando para as 11 horas. 26 graus, 8 décimos é a temperatura intervalo.